Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, gratos a Deus, gratos também pela tua presença, pela força, pela ajuda, e estamos iniciando aquilo que eu havia combinado com alguns irmãos acerca de uma série de 3 mensagens que tem por título principal situações desesperadoras, oportunidades para milagres, né? E muitas vezes nós temos aí a preocupação, obviamente, nos preocupamos quando a situação nos parece não ser tão favorável, quando a situação nos parece não ser tão compensadora, né? Muitas vezes nós trabalhamos assim por compensação, por conveniência, quando nós achamos, mas existem momentos em que Deus ele nos leva, ele nos conduz, ele nos deixa, nos prova, e nessa provação nos coloca em situações aparentemente desesperadoras. E como eu disse, a primeira mensagem seria transmitida através do livro do profeta Oséias, no capítulo de número 2, os versículos 14 e 15, na minha versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito desta maneira, no versículo 14: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu à terra do Egito. Bom, Deus está falando com o seu povo, Israel, que o conduziria a uma situação. Então vamos nos localizar o que é este vale de Acor. No livro de Josué, no capítulo de número 7, versículo 26, está escrito desta maneira também nesta mesma versão: e levantaram sobre ele quem? Sobre Acã. Lembra de Acã? Acã é aquele que vai para a batalha com Josué ali na cidade de Ai, e ele, infelizmente, comete uma loucura de desobedecer a Deus e não trazer nada daquele lugar, porque seria anátema. Ele toma posse das cunhas de ouro, da capa babilônica e também de algumas moedas de prata. Então, vejam bem, quando a sorte cai, né, aquele infortúnio do exército judeu, do exército hebreu, do exército de Josué, a sorte cai sobre a casa de Acã, sobre a cabeça, a família de Acã. Acã, então, ele é extirpado com tudo que ele tem do meio do arraial dos hebreus, dos judeus. Então, vejam bem. E ali onde ele foi enterrado, ou não, onde foi posto sobre ele seus bens, seus animais, sua família, montes de pedra, o vale está escrito assim: e ali levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Ponto e vírgula, assim o Senhor se apartou do ardor de sua ira. Ponto e vírgula. E pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Né? Obviamente, o dia de hoje é o dia que foi escrito essa passagem. Então, vejam bem, vamos lá, vamos nos localizar. Nós vamos falar de 2 situações que Deus conduz o seu povo. Primeiro ele fala de um deserto, depois ele fala de um vale. Então, vejam bem. Corroborando com Oséias, Isaías, no capítulo de número 65, versículo de número 10, 65 de Isaías, o versículo de número 10, está escrito também nesta mesma versão, está escrito assim: e Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados. Né? Seria ali um pasto, um lugar onde era guardado guardas. Para quem? Para o meu povo que me buscou. Então vamos lá, vamos começar a entender por que situações desesperadoras são oportunidades para milagres na vida do crente. Coisa impressionante que nós temos. Então a primeira coisa que nós vemos é que, veja, houve uma desobediência através de quem? De Acã. Acã, então, ele é agora extirpado, ele é tirado do meio do povo, e o lugar onde é depositado
os seus restos mortais é chamado de Vale de Acor, quer dizer, Vale de Acor. Então veja que começa por uma situação não muito boa, né? Um desobediente, infelizmente, trouxe anátema para o meio do povo. Josué vai pedir explicações para Deus. Por que né, Jericó foi tão fácil, infinitamente maior, e a cidade de Ai acabou aí sendo uma frustração para o líder do povo de Deus. Ele se sente agora aqui frustrado, humilhado, deslocado. Ele diz, mas o que aconteceu? Então explicou para Deus, explicou para ele, veja bem, tem anátema no meio do povo, tem um anátema no meio do povo, tem uma coisa que trouxe maldição, tem algo escondido no meio de vocês. Então Josué começa a procurar e a sorte cai sobre Acã e a sua casa. Sua casa, então, onde é depositado, no capítulo 7, versículo 26, onde é depositado, então, tudo que era pertencente, tanto o corpo de Acã e tudo que lhe era pertencente, eles colocaram aquele lugar de Vale de Acor. Vale de Acor. Então, dentro de um subtítulo, a gente pode dizer também que tudo é possível que crer. Por quê? Eu me lembro que uma certa feita eu preguei essa mensagem na cidade de Panorama, e nesse período, no lugar em que nós moramos aqui, há 25 anos atrás, eles intitulavam, e alguns até zombavam, chamavam esse lugar daqui da Nova Alta Paulista de Corredor da Fama. Né? Eu, graças a Deus, sempre me privei de usar esses tipos. Por quê? Às vezes soa jocoso, né? Vexatório, uma coisa zombadora, um certo desrespeito. E eu sempre, quando eu tinha oportunidade de falar com alguém, eu dizia, não use esses termos com o nosso lugar. Eu havia chegado de uma região muito próspera, né, do Grande ABC. Quem conhece a capital, o Grande ABC, são as indústrias, as grandes montadoras, grandes empresas, né, principalmente São Bernardo, Diadema, São Caetano, né? Você vai ter aí a General Motors, você vai ter a Volkswagen em São Bernardo, você tem a Ford um pouco mais à frente ali, que eu me esqueci a região agora. Quer dizer, é uma região próspera, uma região de muito movimento, e vim para um lugar onde, aparentemente, aos olhos dos homens, não me ofereceria tanta oportunidade, até a ponto de alguns amigos me perguntarem o que eu o que eu haveria de ver neste lugar. Eu falei, eu não sei. O que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. O que eu vou fazer, eu não sei. Eu sei o que Deus vai fazer. E 25 anos depois, eu posso dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando digo nós, eu digo eu e a minha casa. Deus nos deu das vinhas que nós vamos ver aqui, né? Onde tudo é possível a quem? Ao que crê, tudo é possível ao que crê, porque ele acredita no Deus que não existe impossível para ele, porque para Deus tudo é possível. Lucas fala no seu evangelho, naquilo que ele deixou escrito no evangelho de Lucas, no seu evangelho escrito. Então ele diz que para Deus nada é impossível. Então nós vemos duas situações que Deus fala, ele vai levar o seu povo até o deserto e ali falará ao seu coração. E dali quer dizer, daquele lugar de aridez, daquele lugar de sofrimento, daquele lugar, quando falamos de deserto, às vezes o deserto pode ser um lugar arborizado, pode ser um lugar, mas é um lugar deserto porque ninguém mora ali, não passa ninguém, mas não é total, a sua geografia não é composta de areia, como o grande deserto de Saara, né, que mas tem alguns oásis ali pingados, vamos dizer assim. Então, quando nós vemos a palavra deserto, a primeira coisa que vem na nossa mente é o que? Aridez, solidão, falta da água, falta de comida, falta disso. Quer dizer, é um lugar improdutivo, é um lugar estéril, mas Deus conduz o seu povo para este lugar. E quando nós vemos isso, nós nos lembramos também que Jesus Cristo, depois de ser batizado, o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado. Então vejam bem, nós vamos ver duas situações aqui que são desesperadoras, mas são grandes oportunidades, tão somente se o crente acreditar, se você acreditar no Deus que você serve, se nós acreditamos no Deus que nós servimos. A primeira coisa, ele diz, te levo para o deserto e dali, quer dizer, do deserto, eu vou te dar o quê? Vinhas. Vinhas fala de produção de uvas, de vinhos, de doces, de pastas, de doçura, de uma infinidade de coisas que são
que aos olhos humanos, vamos dizer assim, no entendimento humano, não pode ser produzido no deserto. Não pode ser. O deserto não nasce nada, não produz nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Porém, Deus, ele diz assim, olha, dali eu lhe darei vinhas. Lhe darei vinhas. Né? E outra situação desesperadora que ele diz assim, e do vale de Acor. Veja, Acã, ele é extirpado do povo ali, né, por causa do seu pecado, por causa do seu anátema, e deram o nome daquele lugar de Vale de Acor. Acor, na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, no Vale da Desgraça. Veja que coisa impressionante. Quer dizer, ficou pior, né? Acor já não parece uma coisa muito bonita. Agora, a tradução desta palavra fica um pouco pior. Porque desgraça fala de infelicidade, de falta de graça, de lugar desesperador, né, de lugar que você não tem nem razão para passar ali. Alguns lugares são tão ruins aos olhos humanos que os seres humanos até evitam de passar por eles, até evitam, se eles puderem cortar caminho, cortar volta. Mas veja bem, Deus fala para o seu povo que no deserto ele vai dar vinhas, e no Vale da Desgraça ele vai abrir portas de esperança. Quer dizer, o que é esperança? É a confiança de que algo bom acontecerá. Quando nós olhamos isso aqui, nós vemos que o crente que realmente vive pela fé, ele é um crente bem estabelecido. É lógico que Deus vai conduzi-lo a lugares em que um outro crente normativo, um religioso, o não crente, ele vai olhar para aquele crente e vai dizer assim, mas você perdeu o juízo, o que é que você vai fazer neste lugar? Né? Por que você vai para este lugar? Por que Deus te enviaria para este lugar? Um crente que já não tem tanta confiança em Deus, né? Porque aí nós chamamos de crente, ele vai perguntar, mas Senhor, por que este lugar? Né? E eu me lembro que eu preguei essa mensagem lá na cidade de Panorama, aqui próximo, uns 40 quilômetros de nós, e eu falei sobre isso. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus só pode fazer milagres em lugares grandes. Ora, fazer chover num lugar que chove constantemente, vamos dizer assim, na região amazônica, fazer chover não é um milagre. Milagre é fazer chover numa região seca, no sertão, no agreste, nos lugares que normalmente nós temos aí estados do nosso país que num determinado tempo ficou 8 anos sem chover. Quer dizer, quando a chuva vem, fazem até músicas, né? Que no primeiro pingo d'água eu molhei, o primeiro pingo d'água foi da chuva, o segundo caiu dos olhos meus, e fazemos até poesia. Por quê? Porque é verdadeiramente um milagre. Então eu falei naquela determinada feita que muitas pessoas, eles até querem um milagre de Deus, mas eles acham que Deus só pode operar milagres em lugares grandes, cidades grandes, metrópoles grandes. Quando você fala metrópoles, megalópolis, você já está falando de cidades, de lugares grandes, bem abastecidos, providos. E você virou de um lado para o outro, você acha água, comida, bebida, banco, dinheiro, vamos dizer assim. Você não precisa se locomover muito, mas existem lugares que você tem que orar e aguardar. Não adianta andar, não adianta sair, não adianta se locomover, não adianta se retirar, não adianta preparar bagagem, né? Se você está preparando a bagagem para sair de onde Deus te colocou, achando que Deus não pode fazer, eu quero te dizer uma coisa, que lá no vale, no deserto, Deus deu vinhas. E no Vale da Desgraça, Deus abriu uma porta de esperança. Quer dizer, a confiança de que algo bom aconteça. Fique tranquilo. Se Deus te enviou, se você está aí porque Deus te chamou, tenha certeza de uma coisa, o milagre vai vir. Porém, quando nós chamamos de milagre, é uma coisa que demanda mais tempo, mais oração, né? Mais consagração, demanda mais paciência. Mas o milagre vem, nós vemos milagres aí acontecer depois de 40 anos da promessa, depois de 40, 50 anos da promessa, nós vamos ver milagres, as promessas de Deus se cumprindo na vida de muitos irmãos e irmãs, nas páginas da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então ele diz assim, veja, situações desesperadoras, eu falei que o tema seria esse, são 3 mensagens, né? Hoje esta é a primeira. Situações desesperadoras, elas são oportunidades para milagres, porém, para o justo que vive da fé. Se você pegar uma determinada versão da Bíblia, o versículo de número 15, ele diz aqui, e ela lhe cantará como nos dias da sua mocidade. Você vai achar numa versão, se eu não me engano,
King James, alguma coisa assim, ela vai dizer assim, você vai ler a palavra obsequiosa, obsequiosa, né? O que seria isto? Depois que o crente vai para o deserto e ele tem a certeza de que Deus vai prover as vinhas, que ele vai para o vale da desgraça, veja que o vale é o contrário de monte, monte fala de alturas, fala de bênçãos, fala de milagres, e quando fala do vale, fala de lugares desérticos, fala de lugares difíceis, de lugares complicados, né? Você já sabe que o lado baixo, nas grandes chuvas, é o primeiro a encher. Nós, infelizmente, passamos por isso esses dias aí, né, com os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, de uma parte de Santa Catarina também, mas Deus, graças a Deus, tem entrado com providência. O povo brasileiro é um povo amistoso, é um povo solícito e está sendo suprido a grande maioria das necessidades dos nossos irmãos lá no sul do país. Mas ele diz aqui, olha, você vai para o deserto, lá eu te dou vinha, você vai para o vale da desgraça, lá eu te dou uma porta de esperança. Então, se você está preparando as malas, achando que para onde você vai, você quer ir para um lugar melhor, veja bem, onde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. E onde o cristão vai, ele está pregado a sua cruz, ele não pode largar a sua cruz. Aquilo que Deus preparou para você vai te acompanhar. Porém, existem momentos em que Deus ele nos coloca em lugar, e naquele lugar, Deus quer nos abençoar ali por dois motivos. Para que você creia que Ele é Deus de milagres e para que a população, para que os de fora, aqueles que estão olhando para nós, também glorifiquem o nome de Deus, sabendo que Deus fez dessa pessoa. A palavra obsequiosa, ela vem do latim obsequio, que quer dizer o quê? Obediente, quer dizer submisso. Veja que ele vai, quando Deus nos conduz a estas situações desesperadoras, quando ele provê, nós voltamos deste lugar, ou até mesmo ainda dentro destes lugares, nós voltamos mais obedientes, mais confiantes, mais submissos. Por quê? Porque nós fomos aprovados e nós vemos, nós prestamos, né? Como Jó disse, olha, eu ouvia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, nós teremos experiências tanto no Vale de Acor, quer dizer, no Vale da Desgraça, no deserto, nós teremos experiências maravilhosas com Deus, do Deus que supre necessidades, que abre portas, e nessa feita até uma pessoa me procurou no final do culto, nesta cidade que eu estou falando, e disse assim, veja bem, irmão, eu estava pronta, já com a família pronta para nós irmos embora daqui. Mas Deus enviou essa palavra e nós vamos aguardar mais um pouco. Não tive mais notícias, também não sei o que aconteceu. E se aconteceu o que a palavra, não fui eu que disse, o que a palavra de Deus disse, eu estou muito feliz. Estou muito feliz, porque 25 anos depois eu ainda lembro desta mensagem. Muitas pessoas que às vezes conversam daquela região, conversam comigo, lembram, e aquela vez que você pregou sobre tal coisa. Vai ter uma outra parte também dentro deste mesmo assunto. Então vejam bem, situações desesperadoras, oportunidades para milagres. Quando a pessoa volta, ela volta o quê? Ela volta mais submissa. Eu acho que a palavra submissa aqui vai entrar melhor dentro do contexto. Por quê? Porque às vezes nós vamos a lugares relutantes, a determinados lugares. Porque é difícil acreditar que pode, né? Um determinado futuro apóstolo, futuro discípulo, ele diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha, eu encontrei o Messias, o irmão falou para ele. Ele falou, mas pode vir alguma coisa boa de lá? O irmão disse, vem e vê. Quando ele chega, Jesus Cristo faz uma revelação que somente ele sabia, e ele diz, Deus meu, Senhor meu. Ora, porque eu te disse que te vi debaixo de uma determinada árvore, você acredita? Mais bem-aventurado é os que não ouviram e creram, que não viram e creram. Então vejam bem, a situação é boa para ele. Por quê? Porque ele consegue reconhecer Deus a partir de um momento, a partir de um período em que o Senhor revela a ele que o conhecia numa determinada situação que ninguém mais conhecia, era só ele e a família que sabia. Mas Jesus Cristo, ele aprimora essa questão do crer. Ele fala assim, mais bem-aventurados são os que não ouviram e creram. Então vejam bem, que não viram e creram, porque a fé vem pelo ouvir, tá bom? Desculpa. Que não viram e creram. Veja que ele vai a um
patamar um pouco mais alto, ele eleva a questão do crer, do acreditar. Então vejam bem, muitas vezes, irmãos, nós nos desesperamos, talvez você esteja preparando, esteja de mala e cuia aí, pensando num determinado, porque achando que Deus não pode fazer. Ora, você está limitando o poder de Deus, eu limito o poder de Deus a partir do momento em que eu ponho no meu coração que Deus não pode operar, fazer milagres em determinados lugares. Em determinados lugares. Eu preciso tomar cuidado com isto. Eu preciso tomar cuidado com isto. Então, o crente, quando ele vive pela fé, como está escrito lá em Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o justo viverá pela fé, nós estamos à disposição de Deus, seja no monte, seja no vale. Seja no Salmo 23, em pastos verdejantes, seja no deserto. De todo jeito, nós em todas as situações, é por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, e que todas as situações Paulo consegue acreditar que ele tem esperança, ele tem confiança de que algo bom vai sair daquilo ali. Que algo bom Deus vai extrair daquela situação para a minha vida, que Deus providenciará algo bom, isso é esperança, é a confiança de que algo bom acontecerá, independente do lugar. Né? Independente do lugar. Você veja que houve um profeta que chegou na beira de um determinado riacho, mas quando acabou a providência de Deus ali, o riacho simplesmente secou. Ele disse agora, você vai para a casa de uma viúva. Chega na casa da viúva, a viúva tem simplesmente nada. Nada. Mas ele chega lá e diz, faz primeiro para mim. Né? Elias fala, faz primeiro para mim. Fez para ele, ele orou, e a farinha da panela não se acabou e não esgotou o azeite da botija daquela viúva. Veja que a situação ela foi piorando, foi ficando cada vez mais desesperadora. Porém, o que Deus fez? Milagres. Então o crente, obviamente, que ele vai ser, em alguns momentos nós teremos medo, ficaremos receosos, teremos determinadas reservas na nossa vida, mas nunca podemos perder isso de vista. Deus faz milagres em lugares, porque, irmão, acontecer uma coisa, eu me lembro, eu trabalhava numa montadora, deixa eu contar um testemunho da minha vida, eu trabalhava numa multinacional, uma montadora de veículos, e passou um irmão da Deus e Amor, olhou para mim e disse, irmão Maurício, Deus manda te dizer que vai te dar um carro. Eu dei risada. Ora, descia um carro da linha, a cada minuto descia um carro novo, pronto. Né? Quer dizer que se você trabalhasse as 8 horas aí, por minuto um carro descia, 1 minuto e meio saía um carro novo. E eu dei risada, porque naquele tempo eu pagava um carro e havia sido sorteado com outro carro. Então eu tinha duas opções, ou esse Gol Bolinha estava, falei sem querer, essa linha estava começando, chamava AB9 ainda, né? Estava nos primeiros protótipos, né? Mas chegou um dia que Deus me chamou para a obra e eu simplesmente saí desta empresa. E, obviamente, em determinados momentos eu ia ter que construir tendas para não ser pesado para a igreja. Até que um dia alguém olhou para mim num Natal, um patrão meu, amigo, foi na minha casa e disse, você tem fé em Deus? Ele disse, tenho. Eu disse, tenho. Eu acredito em Deus. Ele disse, mas qual o tamanho da sua fé? Eu falei, agora você me apertou sem me abraçar. Não sei. Qual é o tamanho da minha fé? Acabou a conversa, né? Era noite de Natal, fui trabalhar no outro dia, que tem uma semana até o ano novo, fui trabalhar no outro dia, e quando nós entramos num determinado lugar, ele disse, eu olhei e notei, eu conhecia o lugar e eu notei que algo estava diferente. Havia um veículo que não era dali. Aí ele olhou para mim e disse, está vendo aquele carro? Ele falou, é seu. E eu me lembrei do que o irmão havia dito. Veja, dentro da montadora seria muito fácil, eu nem acreditaria que ia ser um milagre, porque eu já estava praticamente com um carro na mão novo, 80%, e o outro mais de 90%. 2 carros, 2 veículos. Mas eu saí para uma situação em que o salário era infinitamente menor, a situação era muito mais desesperadora, mas naquele momento Deus fez o milagre. Aquilo que ele havia me prometido, lá no monte, ele me deu no vale.
Ele me deu no vale. Então, se você crê, né, tudo é possível, é que crê porque nós acreditamos no Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. Se você acreditar, veja, no vale, no deserto, no Acor, Deus vai te dar vinhas, Deus vai te abrir a porta de esperança, e ele diz, ele vai voltar de lá, você vai voltar de lá obsequioso, quer dizer, você vai voltar de lá obediente, mais submisso. Por quê? A sua fé, a sua confiança, a credibilidade da palavra de Deus, ela vai aumentar consideravelmente na sua vida. Então não se desespere. Tinha um hino que dizia, não se desespere, espere um pouco mais. Fique tranquilo, na hora certa aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Tá bem? Então esta é a primeira mensagem debaixo deste tema, situações desesperadoras, oportunidade de milagres. Então, deserto, vou ter vinhas dali do deserto, o Senhor providenciou vinhas, plantações de uvas, e do vale da desgraça, Deus deu uma confiança de que algo bom aconteceria. Tá bem? Então, fazer milagre, quer dizer, fazer uma comida gostosa com um monte de temperos, de condimentos e de alimentos de primeira qualidade é uma coisa. Agora, você conseguir fazer uma comida boa com alimentos reduzidos, simples, poucos condimentos, é uma coisa espetacular. Pô, é aquele momento que você olha dentro de casa e diz, você fez um verdadeiro milagre, porque a comida está deliciosa. Por quê? Porque eram escassos os recursos, eram escassos, a qualidade era menor, mas conseguiu extrair o melhor daquilo. Então Deus faz isso na nossa vida. Às vezes o lugar é escasso, os recursos são escassos, o lugar é praticamente desértico, mas o nosso Deus consegue, Ele faz, Ele tira o melhor, Ele extrai o melhor daquele lugar para a minha e para a sua vida, se nós tão somente crermos e voltarmos de lá obedientes e submissos, acreditando na palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, não se desespere, espere um pouco mais, o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Desfaça as malas, desfaça tudo que todos os teus pensamentos e continue confiando no Senhor. Tá bom? Situações desesperadoras, oportunidades para milagres. Nós teremos, essa é a primeira mensagem de uma série de 3 mensagens, tá? Em Oséias 2, 14 e 15, e a próxima será no livro de, como eu disse, de Abacuque, se não me engano, de Abacuque, no capítulo 3. Você já deve saber do que nós vamos tratar também. Tá bom? Que Deus te abençoe e tão somente creia, tão somente espere, tão somente confie que Deus fará o melhor para você. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.